Muitos de vocês me perguntam qual é a melhor época, e não só a melhor época, mas qual é o valor que eu devo começar comprando Bitcoin. E eu já cheguei a falar inúmeras vezes aqui. A melhor época é hoje e a quantidade que você deve comprar é aquela quantidade que não vai te fazer falta. E sim, você precisa primeiro estudar e entender como que funciona o Bitcoin. Mas, olha que interessante, não necessariamente hoje em dia você precisa criar um canal para ficar falando disso. E até tem uma matéria que saiu legal agora aqui na Livecoins falando de um brasileiro simples, mora no interior, entendeu como é que funciona o Bitcoin lá em 2023 e agora vem falando um pouquinho da sua experiência em relação a isso. Então ele não precisou estudar muito, não precisou entender muito. Basicamente ele começou. E a partir do momento que ele comprou o seu primeiro Bitcoin, ele começou a entender e começou a se libertar do sistema, tá bom? Eu não acompanho o canal do YouTube dele, então eu vou passar para vocês aqui mais da parte da matéria da Livecoins. E depois, se vocês acharem interessante, entre no canal dele e veja o conteúdo. Mas eu quero focar com vocês aqui a ideia, o motivo por que ele começou a comprar Bitcoin, tá bom? Então, brasileiro mora na floresta enquanto acumula Bitcoin. Em conversa com a Livecoins, youtuber Gonas relatou como conheceu o BTC e o que gostou sobre o assunto. Aqui a princípio vem falando um pouquinho da sua trajetória, mas eu quero pegar essa parte aqui, ó. Em um vídeo que viralizou recentemente, você diz que mora na floresta e acumula Bitcoin. Explique melhor sobre essa moradia fora do convencional e a relação com a aquisição da moeda digital. Aqui ele vem falando: eu moro no interior do Rio Grande do Sul. O terreno onde reside a minha casa é localizado dentro de uma área rural lotada de árvores. Várias pessoas moram aqui. A relação disso com o Bitcoin foi a minha ideia para chamar a atenção da comunidade para uma pessoa afastada da cidade grande que tem o conhecimento de algo tão importante como o BTC. Então, às vezes, você fica achando que é só o pessoal da capital, só o pessoal ali que mora em regiões, capitais grandes, tem que fazer isso. E não, ele está sendo uma referência agora ali na região onde ele mora. Então, achei legal, achei interessante isso que ele fez, né? E aqui ele vem falando. A Livecoins perguntou para ele: quando conheceu o Bitcoin? E o que te chamou a atenção? Daí ele fala: conheci em agosto de 23, quando ele estava cotado a 172 mil reais. Imagina lá em 2023 o pessoal olhando para o preço do Bitcoin e falando que está caro. Agora imagina esse pessoal que olhou em 23 e agora olha para 2025 e vê o preço do Bitcoin quase batendo 500 e pouco, quase 600 mil. Agora, nesse exato momento, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Nesse exato momento o Bitcoin está batendo 592 mil reais. E quando ele viu falar a respeito do BTC, estava 170 mil. E na cabeça dele, ainda bem que ele não achou que isso aqui estava caro, porque já estava numa tendência de alta. E olha aqui que loucura. Olha onde ele entendeu mais ou menos e viu. Já estava meio que esticado. Ó. Agora, olha a valorização de 172 mil para a região agora que ele está. Então, ó, nesse exato momento, está com 238% de valorização quando foi a primeira vez que ele viu ali o preço do Bitcoin. Mas voltando à notícia aqui, olha que interessante. Conheci em agosto de 23, quando ele estava cotado a 172 mil reais. Me chamou a atenção um corte do meu querido professor Renato Amoedo, o famoso Renato 38, em sua aparição no podcast da Deriva, onde fui buscar entender o assunto e pude despertar para mais uma fraude, a fraude da moeda fiduciária e do sistema financeiro. Então o Renato 38, eu já comentei com vocês aqui que às vezes eu não entendo muito como ele fala, como ele conversa, mas um podcast, uma fala dele em relação ao mercado trouxe mais clareza para essa pessoa. E essa clareza que trouxe para o nosso amigo aqui fez ele entrar no mercado. Então, por isso que você hoje, mesmo você acumulando e quer fazer algo de diferente, não só na sua vida, mas na vida das outras pessoas, começa a falar. Então, de um podcast que simplesmente ele foi lá falar de mercado, ele olhou, entendeu e começou a investir no mercado. Agora, olha que interessante aqui. Na sua região existe comércio aceitando Bitcoin? Você usa como moeda ou apenas acumula? Olha que legal isso aqui. Aqui especificamente não. Em Porto Alegre já está começando. Salvo engano, o meu estado tem a cidade com o maior comércio de Bitcoin do país, que é aqui,
Em Rolante, Rio Grande do Sul. Em Rolante, o negócio tá lindo. E aqui, ele vem falando mais algo interessante e algo legal aqui, ó. O que você imagina para o futuro do Bitcoin? Qual sua visão de longo prazo? Daí ele, não faço ideia. Ou ele estará aí, ou terá salvo milhões de vidas. Ou seremos escravos como ninguém jamais foi. Mas o histórico que nós temos de Bitcoin, ele nos diz o seguinte, que de 4 em 4 anos ninguém nunca ficou negativo no preço. E a gente sabe, pessoal, que o Bitcoin, ou pelo menos eu sei que o Bitcoin, ele é o único ativo, presta atenção, ele é o único ativo hoje que tem valor, que você coloca dentro de uma carteira física, que ninguém consegue tomar seu. Pronto, é isso aqui. O dinheiro que você tem no banco, infelizmente, você pode ser hackeado. Ou se por acaso você falar alguma coisa que o sistema não gostou, infelizmente ele pode bloquear o seu dinheiro ali. Mas o Bitcoin, você guardando ele de uma forma adequada, você não precisa ter esse medo desse processo aí, se por acaso isso acontecer com você. E agora, olha que interessante aqui, a 8ª pergunta que a Livecoins fez. Como você vê a comunidade Bitcoiner e quais pontos concorda? Gosta de altcoins também? Daí ele, não me envolvo com shitcoins. Eu sou praticamente novo na comunidade, mas nela tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e muito mais inteligentes do que eu. A comunidade são muitas pessoas, mas posso dizer que concordo com várias opiniões de pessoas que fazem parte dela. E eu até aqui comento com vocês. Bitcoin é o único ativo que você deve ter na carteira que nem precisa estudar tanto. É só saber para que ele serve. Agora, abaixo do Bitcoin, pode se chamar todos os outros ativos de shitcoins, porque a gente não sabe como é que está funcionando ali o sistema. Nós tivemos há alguns meses atrás um projeto que estava detonando, subindo 300, 400, 500%. Do nada, o desenvolvedor saiu do projeto e começou a vender. Entrou num efeito em cascata de venda e infelizmente o projeto ele caiu 80%. Então o Bitcoin, ele é o único ativo que a gente sabe que ele é descentralizado, ele precisa de muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo para converter ali ou para tirar alguma das regras. E normalmente essas regras elas são bem difíceis de ser discordado porque a gente já sabe porque o Bitcoin funciona. Agora, abaixo do BTC, meu amigo, infelizmente a mão humana, principalmente nessa parte de grana, começa a ter ali um pouquinho de olhar mais para o financeiro, esquece mais um pouco da parte teórica, e infelizmente o pessoal vende, tá bom? Então, achei bem legal, achei bem interessante aqui essa parte da história do nosso amigo aqui, tá bom? O nome dele é o Alisson, mas ele tá se apelidando aqui como Gonas. E se caso você quiser seguir o canal dele aí, eu vou deixar na descrição para vocês, para estar assistindo aqui, vendo um pouco do vídeo da história dele. Mas lembrando vocês, pessoal, hoje eu sou criador de conteúdo, eu sou trader, etc, etc. Mas quando eu comecei, eu basicamente só queria comprar Bitcoin. Eu não queria me aventurar nessas outras coisas. Eu não queria fazer essa parte do trade. Então, eu queria me proteger contra o sistema, comprei BTC. E a partir do momento que eu entendi que a gente tinha outras oportunidades no mercado especulando outras coisas, eu tive que ter um estudo um pouquinho mais aprofundado. Mas basicamente, ó, ele viu um podcast, começou a comprar Bitcoin, agora começa a falar de mercado, mas lá em 2023 o Bitcoin estava 172 mil. Agora já está batendo 590. E daqui 5 anos? E daqui 10 anos? A gente sabe que os Estados Unidos, vários outros países estão querendo fazer o Bitcoin como reserva estratégica. Por que vocês acham que estão querendo fazer isso com o BTC? Então hoje, por mais que o Bitcoin ele esteja batendo 590 mil reais, a gente sabe que ele é escasso. A gente sabe que nós não temos mais impressão de Bitcoin. E sim, troca de mão. De corretora para corretora, de corretora para minerador, de minerador para OTC, etc, etc. Então, Bitcoin, daqui para os próximos 5 anos, gostaria de saber sua opinião. Quanto será que pode valer um Bitcoin daqui 5 anos? Porque em 2023 estava 100 mil. E agora, nesse exato momento, está tocando 500 mil aí, tá bom? Não é inscrito? Se inscreva, ativa o sininho de notificações. Novamente, quando você ficou sabendo o Bitcoin? Digita aí, quando você comprou? E eu quero saber também quantos que deve valer o Bitcoin daqui nos próximos 5 a 10 anos, tá bom? E siga a estratégia dele.
De novo, não vi o canal dele, mas a história dele é legal, a história dele é interessante. Então você que mora na capital, mora no interior ou mora em qualquer lugar do planeta, pode começar a fazer assim como ele fez, tá bom?